Fala, tia, tudo bem contigo? Eu sou o Fabiano Machado, hipnoterapeuta. Seja muito bem-vindo ao Espaço Terapêutico Mente Livre, um canal feito por você e para você, porque você merece ser feliz. Hoje vamos falar sobre memória. Será que é possível acessar qualquer tipo de memória existente em nossa mente? Memórias de longo prazo, memórias de traumas, memórias de outras vidas, qualquer tipo de memória? É o que vamos descobrir agora, logo após a vinheta. Você sabia que na história da humanidade há dois cérebros que foram conservados e estudados, sendo considerados de vital importância para a compreensão do funcionamento do cérebro humano? Um é o cérebro de Albert Einstein, o outro é o cérebro de HM. Mas quem é HM? Nunca nem vi. Vamos descobrir em seguida. Mas antes, como está a sua memória? Vamos testá-la agora. Eu vou te passar 3 tarefas simples e quero que você as faça enquanto o vídeo vai rodando. Primeiro, se inscreve no canal. Segundo, dá o seu joinha neste vídeo. Terceiro, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Ao fazer essas 3 tarefas, principalmente enquanto eu falo, você vai estar testando a sua memória e, é claro, incentivando o canal e me incentivando a trazer cada vez mais conteúdos interessantes para você que está me assistindo. Glória a Deus. Antes de falarmos sobre o que é memória, suas fases e os tipos de memórias que existem, convém conhecermos um personagem muito importante neste campo de conhecimento, o americano Henry Gustav Molaison, mais conhecido no âmbito da neurociência pelas iniciais HM. Quando HM tinha 9 anos de idade, ele foi atingido por um ciclista e bateu sua cabeça na calçada, sofrendo, infelizmente, traumatismo craniano, o que principiou nele uma epilepsia incurável, que com o decorrer dos anos causou crises que foram se agravando cada vez mais. Aos 27 anos de idade, HM tinha cerca de 10 convulsões por dia e ao menos uma grave por semana, que o fazia perder a consciência. Ele fez então uma cirurgia que o curou da epilepsia. Nessa cirurgia, os 2 lados do seu hipocampo foram removidos. O hipocampo tem um formato parecido com o de um cavalo marinho, por isso seu nome, e se localiza nos lobos temporais do cérebro. Após a cirurgia, ocorreu tudo bem com o HM e as epilepsias diminuíram drasticamente para aproximadamente 2 vezes ao ano. Porém, assim como a personagem Lucy, interpretada por Drew Barrymore, atuando ao lado de Adam Sandler no filme de 2004, como se fosse a primeira vez, HM se tornou incapaz de criar novas memórias e passou todos os dias restantes de sua vida como se estivesse acordando após a cirurgia. Bom dia. A partir dessa cirurgia, foi então constatado que o hipocampo é muito importante para a memória, mas infelizmente os médicos não sabiam disso naquele momento. A memória é a capacidade do cérebro de adquirir, armazenar e recuperar dados e informações quando necessário. Eu mencionei isso no vídeo Modelo Cognitivo e a Terapia Cognitivo-Comportamental. Se você não assistiu ainda, assista aqui no card. Na aquisição, o indivíduo recebe dados e informações externas que são processados e transformados em códigos através dos 5 sentidos, formando algum tipo de significado. No armazenamento, após as informações serem codificadas, elas são retidas no cérebro. O tempo dessa retenção varia de acordo com o tipo de memória que é utilizada. Na recuperação, o indivíduo resgata os dados e as informações armazenadas juntamente com os seus significados. As memórias podem ser classificadas em relação a seu armazenamento, basicamente em 3 tipos de memórias: a memória sensorial, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Elas acontecem de forma gradativa. A primeira memória que temos acesso é a sensorial. Dependendo da importância da informação para o indivíduo, ela se torna memória de curto prazo e, caso ela seja ainda mais importante, se transforma em memória de longo prazo. A memória sensorial é a forma mais breve de memória. Tem início nos 5 sentidos e é armazenada por um curtíssimo espaço de tempo, que geralmente leva menos de 1 segundo. I hate when people underestimate my fastness. I'm fast. I'm so fast, you couldn't even comprehend how fast I am. God damn it! Caso as informações processadas não sejam armazenadas, elas são descartadas. Quando armazenadas, passam a ser uma memória de curto prazo. Tudo que vemos, ouvimos e sentimos faz parte da memória sensorial. A memória de curto prazo também é chamada de memória de trabalho e é utilizada para informações que precisamos por um curto período de tempo.
As informações são registradas temporariamente da mesma forma que a memória sensorial, porém tem uma duração um pouco maior, que é o tempo necessário para utilizar-se das informações que foram adquiridas, o que geralmente leva menos de 1 minuto, como por exemplo, olhar um número de telefone ou um endereço e anotá-lo, ou compreender uma frase durante uma conversa, informações que depois são descartadas se não houverem repetições das mesmas. A memória de longo prazo tem tempo de duração indeterminado. Ocorre depois de haver uma consolidação da memória, quando os dados e as informações são armazenados. Por ser uma memória com mais armazenamento, é subdividida. Pode ser explícita ou implícita. A memória explícita também é chamada de declarativa e pode ser episódica ou semântica. A memória episódica está relacionada a eventos, experiências pessoais, rostos, vivências, tem uma data e momento específico, assim como o primeiro dia de aula, o primeiro beijo. E ele falou assim, me dá um beijo, eu grudei um tapão na cara do piá. O momento mais feliz que já vivenciamos e assim por diante. É um tipo de memória pessoal, na qual há uma relação íntima entre quem recupera as informações e o que se está recuperando. A memória semântica se relaciona a fatos atemporais, se refere a conhecimentos gerais, como palavras, significados, regras gramaticais, fatos históricos, entre outras coisas. Não está ligada a nenhum fato específico do passado, por exemplo, o significado das letras, dos números das palavras, definições de palavras, o saber do que as coisas são feitas, significados e significantes já compreendidos pelo indivíduo. A memória implícita é não declarativa e subdivide-se como procedural. Essa memória não precisa ser declarada, enunciada, ocorre de forma automática e é utilizada para exercer habilidade ou agir de acordo com as necessidades de certos procedimentos. Esse tipo de memória é aprendida por condicionamento clássico, ou seja, através da associação e de estímulos repetitivos, acabamos assimilando as informações. Está relacionada às habilidades, assim como andar, falar, escovar os dentes, abrir uma porta e assim por diante. Agora voltamos a falar sobre o personagem mencionado no início deste vídeo, HM. Doutores estudaram seu caso até a sua morte recentemente no ano de 2008 e provavelmente continuam estudando até a atualidade, da mesma maneira que nós neste vídeo estamos estudando agora. Graças ao que ocorreu com HM, pôde-se compreender que áreas distintas e específicas do cérebro fazem parte dos estágios de formação e consolidação da memória e que o hipocampo é crucial neste processo. Convém afirmar que foi possível compreender através deste caso que memória e aprendizados se dão em áreas diferentes do cérebro, pois HM, após a cirurgia, aprendia coisas novas, melhorava em relação a determinados conhecimentos, mas não podia se recordar quando, onde ou como havia aprendido tais informações. Quanto à perda da memória, pode ocorrer por esquecimento ou amnésia. O esquecimento é absolutamente normal e saudável, pois precisamos descartar informações que não são importantes para que possamos nos concentrar no que julgarmos mais necessário ao momento. Já a amnésia é considerada uma patologia, pois se relaciona a um déficit na memória de longo prazo, resultante de doenças, lesões ou traumas. A amnésia pode ser retrógrada, anterógrada ou amnésia global. A amnésia retrógrada está relacionada à perda de memórias passadas. A amnésia anterógrada se relaciona à incapacidade de formar novas memórias, que é o caso do paciente HM. Eu sofro de perda de memória recente. E a amnésia global envolve as duas amnésias recém-mencionadas. Em contraste à amnésia, temos a hipermnésia, que é uma facilidade muito grande de acessar qualquer lembrança, qualquer memória já vivenciada e experienciada. Quanto à memória que envolve outras vidas, podemos mencionar 3 tipos de memórias: a memória holobiográfica, paralexo e memória procedural holossomática. A memória holobiográfica está relacionada a eventos da vida atual, de vidas passadas e vivências extrafísicas. Vamos começar com uma simples lembrança de 3 segundos. Por que só 3 segundos? Oi, Eleanor. Buongiorno, Eleanor. Bom dia, Bambadão. Bom dia, Vicky. Aqueles dois são muito idiotas. O paralexo está relacionado a todos os significados aprendidos pelo indivíduo em todas as suas vidas e entrevidas.
E a memória procedural, ou somática, está relacionada às habilidades e condicionamentos no como lidar com o corpo não físico. Essas informações, que eu acabei de citar, vêm do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, o IIPC. E de acordo com o Instituto, a junção de todas essas memórias é chamada de holomemória. Na hipnoterapia, acontece uma hipermnésia. Através da hipnose é possível acessar qualquer tipo de memória. Memórias de longo prazo, memórias de traumas, memórias de outras vidas, qualquer tipo de memória. E o que é interessante é que quando estamos tratando um determinado paciente, não é preciso saber qual memória acessar. O subconsciente sabe exatamente quais memórias são importantes e precisam ser acessadas. E por comando do hipnoterapeuta nos direciona exatamente ao momento, no espaço-tempo que precisa ser ressignificado. A hipnose é algo incrível, não é mesmo? É verdade. Retomando então, o cérebro de HM é tão importante quanto o de Einstein para entendermos sobre memória. A memória é a capacidade do cérebro de adquirir, armazenar e recuperar dados e informações quando necessário. Quanto ao seu armazenamento, ela pode ser classificada em 3 tipos: memória sensorial, memória de curto prazo e memória de longo prazo. E ocorrem de forma gradativa, nesta ordem recém-citada. A memória sensorial é a forma mais breve de memória. Tem início nos 5 sentidos e é armazenada por um curtíssimo espaço de tempo. A memória de curto prazo também é chamada de memória de trabalho e é utilizada para informações que precisamos por um curto período de tempo. A memória de longo prazo tem tempo de duração indeterminado, pode ser explícita ou implícita. Também é chamada de declarativa e pode ser episódica ou semântica. A memória episódica é um tipo de memória pessoal na qual há uma relação íntima entre quem recupera a informação e o que se está recuperando. A memória semântica está relacionada a conhecimentos gerais e não está ligada a nenhum fato específico. A memória implícita é não declarativa e subdivide-se como procedural. Acontece de forma automática e é utilizada para exercer habilidade ou agir de acordo com a necessidade de certos procedimentos. A perda da memória pode ocorrer por esquecimento ou amnésia. O esquecimento é algo saudável, mas a amnésia não é uma patologia. E a hipermnésia é a facilidade de acessar qualquer memória. Em relação à memória de outras vidas, existem 3 tipos: a memória holobiográfica, que são os eventos da vida atual, de vidas passadas e vivências extrafísicas; o paralexo, que são todos os significados aprendidos nesta vida e antes dela; e a memória procedural holossomática, que tem a ver com lidar com o corpo não físico. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha. Aqui tem vídeo novo toda quarta-feira. Lembre-se de se inscrever se ainda não está inscrito e ativar o sininho, pois assim eu sei que você está gostando do canal e trago mais conteúdos interessantes como deste vídeo para você. Espaço Terapeuticamente Livre, um canal feito para você e por você, porque você merece ser feliz. Tchê, até a próxima. Fui! Volta bonitinho, tu vai aparecer na câmera. Volta bonitinho, vem sorrindo, vai na loja. Vem com graça, que nem a gazelinha. Nem quem? A gazelinha. Mais um.